Bom dia a todas as despertadas por Cristo. Boa tarde, boa noite. Eu não sei exatamente qual é o tempo, qual é o horário a qual você estará ouvindo, né? Esse vídeo, esse momento, mas em nome de Jesus, que você seja muito abençoada, que você continue sendo despertada por Cristo através da palavra que é dele, a palavra que é do Senhor, em nome de Jesus. Hoje eu estou aqui para compartilhar algo muito importante que Deus colocou no meu coração. Eu sempre costumo dizer qual é a forma com que, né, Deus trabalha comigo, a forma com que o Espírito Santo usa a palavra dele para falar comigo, primeiramente, né? Eu, quando me dispus a fazer este momento de devocional às segundas-feiras, às 7 horas da manhã, eu já tinha a primeira devocional e durante todo o meu processo aí da semana, correria, rotina. Eu confesso para vocês que fiz minhas devocionais, né? Não faço ela todos os dias no mesmo horário, mas estou sempre tirando um momento para falar com o Pai. E eu não tinha uma devocional específica até ontem para compartilhar com vocês. E foi quando eu fui fazer uma leitura ontem de manhã e lembro que eu falei para vocês que eu estava fazendo as minhas devocionais, pensando, né, nas minhas devocionais com vocês, através de um livrinho de devocional que eu tenho, né, disponível e tal. E essa devocional foi deixada de lado ontem. Na verdade, eu vasculhando, Senhor, o que o Senhor quer que eu compartilhe? E, enfim, eu deixei essa devocional de lado e fui fazer a leitura. Estou lendo um livro que ele chama A Senda do Calvário. É um livro bem pequenininho, que fala sobre bem fininho, tá? Rapidinho aí, quem gosta de leitura, né? Eu parei de fazer a leitura dele por conta de que eu fui ler um outro livro, porque eu estou fazendo um curso dentro da área teológica, e o curso me solicitou a leitura de um livro. Então eu deixei esse livro e fui ler o do curso, né? E então eu comecei a rever esse livrinho, A Senda do Calvário, e aí Deus me mostrou a questão do quebrantamento. E é sobre isso que eu quero falar com vocês nessa manhã, sobre quebrantamento. Lembrando sempre, eu gosto muito de falar que eu não estou aqui para julgar ninguém, eu não estou aqui para dar puxão de orelha em ninguém, porque antes da palavra falar, antes da palavra tocar no profundo do seu coração, a palavra fala com o meu coração, a palavra fala para a minha vida. E é sobre o quebrantamento que nós vamos refletir nessa manhã. Nesse livrinho que eu estou lendo, tem um trecho dele que diz assim: o Senhor Jesus só poderá viver plenamente em nós e revelar-se através de nós quando o orgulhoso eu dentro de nós for quebrado. Isso simplesmente quer dizer que o resistente e obstinado eu, que se justifica, quer impor a sua vontade, lutar por seus direitos e buscar a sua glória, finalmente se curva à vontade de Deus, admite o seu erro, submete-se a Jesus, abre mão dos seus direitos e se desfaz da sua própria glória para que o Senhor Jesus possa ser tudo e ter tudo. Em outras palavras, é morrer para o eu e os seus desejos. Abba, Pai. Né? Eu acho que vocês já ouviram eu falar que eu comecei a observar e entender os projetos de Deus e os propósitos de Deus para minha vida, quando o Senhor Jesus me mostrou que o meu eu, o meu orgulho, né, o meu orgulhoso eu, como o livro cita, foi amassado, foi quebrado, foi destruído em uma manhã de uma mentoria a qual eu participava, né, uma palavra de mentoria. E eu entendi que o meu orgulho
que faz parte do eu, né, da minha carne, era ele que estava me impedindo de caminhar, era ele que estava me impedindo de ver a glória de Deus, era ele que estava impedindo de que eu frutificasse, e eu precisei quebrar o eu precisei, diante da cruz, diante do Senhor, eu precisei realmente entender aquilo. Mas aí eu já tinha feito a leitura desse livrinho, né, e fiz a parada, como eu já disse, mas eu retomando aí, o Senhor falou muito forte novamente no meu coração, e me diz assim: olha, Annelise, você precisa se quebrantar diante de mim todos os dias. Você precisa matar o seu velho homem todos os dias. Porque o teu eu, Annelise, te impede de fazer aquilo que é da minha vontade. O teu eu. Por quê? Porque eu vi uma ilustração em uma das redes sociais aí, a qual a maioria de nós temos, né? Quando nós queremos dar uma ajudinha para Deus no propósito dele, né? Então tem um avião passando e a mão vai indo e segura o avião na mão e traz para si. É isso que o eu faz com a gente, né? A gente coloca o nosso desejo no altar do Senhor, a gente coloca a nossa necessidade no altar do Senhor, e então o Senhor começa a fazer com que esse sonho, com que esse desejo, esse propósito comece a decolar. Quando o nosso desejo, né, diante de Deus, nosso sonho, começa a decolar, ser decolado pelo Senhor, né, começa a subir, começa a acontecer, nós tomamos ele em nossas mãos e trazemos para nós. E esquecemos quem realmente está no controle. Eu achei uma ilustração assim do meu eu tão importante no sentido de realmente me mostrar como é que eu faço quando eu coloco os meus desejos, os meus sonhos, os propósitos que nós acreditamos que é de Deus para a nossa vida, quando nós colocamos ele no altar do Senhor. Porque eu não estou aqui dizendo que nós não colocamos, que nós não entregamos. Sim, muitas das vezes nós colocamos os nossos sonhos, nós colocamos os nossos desejos diante do Senhor, mas do mesmo jeito que nós colocamos os nossos desejos diante do Senhor, nós simplesmente tomamos eles para nós e vamos dar a nossa famosa ajudinha para o Senhor. Esse que está dando essa famosa ajudinha para o Senhor é o eu. O eu que nós precisamos quebrar aos pés da cruz todos os dias. E aí nós ficamos pensando, eu fico pensando, nossa, Senhor, mas eu sei tanto. Nossa, Senhor, mas eu sou tão boa naquilo que eu faço. Nossa, Senhor, mas eu não preciso de ajuda. Nossa, Senhor, mas eu sou tão responsável. Nossa, Senhor, sabe? Eu. Esse eu, ele nos afasta de Deus, porque nós deixamos de que Ele faça em nossas vidas. Eu costumo dizer, e até agora Deus colocou na minha mente, que já faz algum tempo que eu não digo isso. Não um tempo tão distante, mas já faz alguns dias que eu não falo isso. Quando eu entendo, realmente o que é ser cristão, aquele que a palavra de Deus nos ensina, aquele que a palavra de Deus nos orienta, aquele que quando nós obedecemos a palavra de Deus, nós entendemos e compreendemos. Ser cristão não é sobre eu, não é sobre a minha vida, é sobre a vida do outro, é para o outro. O que eu preciso me preocupar é como eu estou refletindo na vida do outro. Mas, no entanto, não é sobre a minha vida. Não é para mim. O velho homem já morreu. Eis que tudo se fez novo. Sou uma nova pessoa, quebrantada ao altar do Senhor. Como é que você tem se quebrantado aos pés do Senhor? Eu, de ontem para hoje, tenho refletido muito sobre isso. Muito. Talvez de um dia para o outro eu tenha feito ou tomado alguma atitude, eu não sei você, mas que eu tenha deixado o meu eu tomar conta de alguma situação que está aos pés da cruz.
e eu peguei e trouxe para mim novamente. Vamos soltar. Vamos soltar. Tem um outro trecho também no livro que diz assim: é sempre o eu que se irrita, que se torna invejoso, ressentido, crítico e preocupado. O eu, ele é duro e inflexível em sua atitude para com os outros. O eu. Aí me veio a síndrome da Gabriela. Eu acho que algumas de vocês já devem ter ouvido. Não sei se é as mais novas, né? Mas quem aí tá no meu tempinho aí de 4.7, né? Entrando por aí. Eu nasci assim, eu morri assim. Minhas queridas, despertadas por Cristo, nós mulheres despertadas por Cristo, nós não temos a síndrome da Gabriela. Eu nasci assim, eu morri assim. Eu nasci e fui criada. Semana que passou, eu até compartilhei lá no meu trabalho. Se eu tivesse escolhido a vida a qual me foi oferecida na minha infância, na minha adolescência, a qual eu escolhi lá, eu hoje não seria a mulher a qual eu me tornei diante de Deus. Porque eu só me tornei a mulher que eu sou, não sou perfeita. Mas eu só me tornei a mulher que sou porque Cristo morreu um dia por mim e eu entendi os propósitos dele para minha vida. Confesso para vocês que eu não entendi todos os propósitos. Ontem o meu filho falou: mãe, às vezes eu não entendo Deus. Ele faz umas coisas que me deixam muito confuso. E eu falei para ele: a mãe também. Porque quando as pessoas às vezes ouvem a gente falar, que parece com tanta segurança, pensam que nós não temos esse tipo de problema de achar que estamos confusos, de achar que diante de Deus nós não temos dúvidas. Não! As dúvidas fazem parte da vida do cristão. Nós estamos aqui sim, mas da mesma forma com que todos os cristãos. Né? O meu esposo é pastor e muitas vezes as pessoas olham para nós e acham que nós não temos problemas, que nós somos uma família perfeita. Não! Muitas vezes nós temos que matar o nosso eu aqui também, dentro de casa. Hoje nós quatro juntos. É todos os dias, minhas irmãs. Todos os dias. Então o eu, olha só, gente, ele se irrita. É ele que se irrita. O eu se torna invejoso, ressentido, ele critica. E ele é inflexível. Pare para pensar. Eu faz pouco tempo eu ouvi de uma pessoa que me disse assim: eu já tenho 50 anos de igreja. E há pouco tempo atrás ela havia me dito que eu sou assim. Eu falei: eu não mudo ninguém, mas Jesus Cristo muda. A resposta da pessoa para mim foi: pois é, mas a gente precisa ter força de vontade, a gente precisa querer. E aí, você quer ser quebrantada por Deus? Você quer matar o eu todos os dias? Eu quero. E aí tem um outro trecho que diz assim: o quebrantamento tanto é obra de Deus, olha, quanto nossa. Pense nisso. O quebrantamento é tanto obra de Deus quanto nossa. O quebrantamento na experiência diária é simplesmente a reação da humildade à convicção de Deus. E visto que essa convicção ela é contínua, precisamos ser quebrantados continuamente, diariamente, em todos os momentos. É sobre isso. Viver a vida com Cristo é diário. Todos os dias nós precisamos entender qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Na alegria, nos momentos tristes, nos momentos bem difíceis. Deixe ser quebrantada pelo Pai. Solte o aviãozinho que você prendeu em suas mãos e trouxe para você de novo e libere para que o Senhor tome conta. A palavra de Deus, ela diz assim, lá no Salmo 22, versículo 6. Mas eu sou verme e não homem. O livro conta uma história
comparativa de um verme e de uma cobra. A cobra, primeiramente, com que você vai se identificar? Com qual desses dois personagens? A cobra, quando a gente... Eu nunca cheguei tão perto de uma cobra, mas vendo em filmes e depois lendo, né, e refletindo um pouquinho, é sobre isso. A cobra, quando alguém passa próximo dela, que ela se sente ameaçada, né, ela levanta, já, né, faz aquele barulho dela, já fica toda alerta, já vai querer atacar, né, aquela é a defesa dela. E faz o comparativo com o verme. O verme, se você pegar uma larvinha que é um verme, e você vai fazer o que com ele? Você vai chegar perto dele, ele vai ficar parado. Você vai mexer nele, ele vai ficar se mexendo. Você vai amassar, ele vai morrer. Então, o verme, tudo que você quiser fazer com ele, ele vai permitir. E já a cobra, não. E aí, aqui nessa passagem da palavra, em Salmos 22, Jesus Cristo se compara, faz esse comparativo do verme e o homem. E ele diz, sou verme. Ó, depois você lê bem direitinho aí, mas diz assim, ó. Mas eu sou verme e não homem. Eu sou verme. Gente, Jesus Cristo se comparou com um verme. Por quê? E por que essa ilustração da cobra com o verme? Para que realmente a gente entenda. Meninas, escuta, Jesus Cristo foi cuspido, foi xingado, foi quebrado, foi amaldiçoado, foi rasgado, foi triturado, foi pisoteado. Realmente como um verme. E o Senhor Jesus é rei. Ele veio à terra como homem para nos ensinar, mas como Deus. Ele não deixou a sua santidade enquanto ele passou o período de aproximadamente 33 anos aqui na terra. Ele não deixou a sua santidade. Ele deixou ser esmagado. Ele deixou ser quebrado. Ele deixou. Por quê? Porque isso tudo tinha um propósito por trás disso. Se Jesus tivesse dito não a esse propósito, nós não teríamos a vida eterna. Jesus não ficou preocupado com o eu. Jesus não ficou preocupado com a zombaria que os outros estavam fazendo com ele. E nós, muitas vezes, nos preocupamos com o que os outros vão falar, com o que os outros vão pensar. Ficamos, às vezes, envergonhados quando estamos sendo zombados por amor a Cristo. Deixe o Senhor Jesus tomar conta do quebrantamento diário, se for preciso, a cada minuto de nossa vida. Jesus se compara com o verme. E dentro dessa ilustração da cobra e do verme, com que você tem se identificado? Quando as pessoas vêm com alguma coisa para você, que aquilo se torna um problema, que aquilo se torna uma batalha, como você tem reagido? A gente costuma dizer, né, principalmente no ambiente de trabalho, já quando ela veio, já estava armada já. Você tem esperado as suas batalhas já armada? Ou você tem esperado as suas batalhas como um verme, esperando, permitindo que você passe por aquele processo por conta do propósito que Deus tem para você? Porque quando você esperar a sua batalha, quando a batalha começar e você já estiver armada com coisas negativas, com palavras malditas para atacar, que quando nós estamos preparados da forma negativa,
com toda certeza, o propósito que Deus tem para aquele momento, ele cai por terra. Como você tem esperado as suas batalhas? De coração quebrantado? Ou você tem esperado as suas batalhas armada? Quando eu falo armada, não é no sentido, nós precisamos estar preparadas sim. Quem ouviu a minha live sobre as 10 virgens, a parábola, nós precisamos estar com a nossa lamparina cheia, armadas com o Espírito Santo, com a palavra de Deus. Semana que passou eu ouvi falar, quem trouxe a sua Bíblia, abra ela. Quem não trouxe, só ouça. E houve uma crítica, sobre quem não trouxe. E eu compartilhei, porque estávamos num grupo de mulheres pequeno, e eu falei, meninas, quando nós temos a Bíblia, eu sei da importância de carregar a palavra, seja ela física, seja ela no celular, no iPad, no iPod, no iQ, qualquer ferramenta, é muito importante. Mas nós temos que carregar a palavra de Deus aqui para descer para o nosso coração. Porque haverá um dia em que talvez nós não possamos mais carregar essa palavra. Então nós temos que ter ela aqui, para que desça para o nosso coração. E aí, para a gente encerrar aqui, eu quero ler mais um trechinho aqui para vocês. Não podemos nunca ser cheios de vida, a não ser que estejamos prontos a permitir que Deus conduza a nossa vida à morte constantemente. Vou ler de novo. Não podemos nunca ser cheios de sua vida, da vida que é do Senhor, a não ser que estejamos prontos a permitir que Deus conduza a nossa vida à morte constantemente. Só existe um jeito para que nós possamos estar realmente quebrantadas diante de Cristo. Que nós sejamos realmente servas, buscando viver a vida de Cristo. Só existe um jeito, sendo conduzida por Deus à morte diariamente. O nosso velho homem precisa morrer diariamente. E eu costumo dizer que se for preciso matar o velho homem 3, 4, 10 mil vezes por dia, quantas vezes for preciso, mate o velho homem todos os dias, quantas vezes for preciso. Diante de Deus, aos pés da cruz. Jesus veio à terra como homem, mas ele era rei, sofreu, se comparou como um verme. Jesus estava sempre cheio do Espírito, porque ele buscava ao Senhor, ele buscava, ele parava, ele orava, ele jejuava, e ele era rei aqui nessa terra, ele é o rei dessa terra, ele é o rei que vive em nós. Quanto nós temos buscado do nosso rei, para que nós possamos ser realmente quebrantadas diariamente. O quebrantamento faz parte da nossa vida diária. E aí? A nossa reflexão desse dia é sobre isso. Quebrantamento. Quais são os propósitos de Deus que você está segurando em suas mãos, achando que você vai dar um jeitinho? E você precisa soltar para que Deus possa estar conduzindo esse processo. Mate o seu velho homem aos pés da cruz. Deixe o seu eu, o seu orgulhoso, e olha, presta atenção nessa palavra que eu vou dizer, poderoso eu. Cada uma de nós tem um poderoso eu dentro de si. E nós precisamos, aos pés da cruz, com o apoio, com a ajuda do Senhor, quebrantar o velho eu, o velho homem, o meu eu interior, todos os dias de nossas vidas. E se for preciso, 1000 vezes no dia, assim seja feito. E aí? Como é que você tem feito e buscado o quebrantamento? Vocês sabem que o quebrantamento nos leva ao avivamento diante do Senhor? Sim.
Porque quando nós estamos quebrantadas aos pés da cruz, nós podemos até ter tristezas, batalhas, mas diante de Deus nós temos paz, nós temos alegria, a paz que excede qualquer entendimento. É sobre isso. Seja quebrantada por Cristo. Leve essa palavra, se for preciso, para esse dia, para essa semana, aos pés da cruz. Reflita sobre Salmos 22:6. Pense sobre essa pequena ilustração sobre o verme e sobre a cobra. Como você tem enfrentado as suas batalhas? Como você está preparada? Nós estamos preparadas com as armas que o mundo tem nos dado e nos ensinado, e que, diga-se de passagem, nós aprendemos rapidinho? Ou você tem estado preparada como as 10 virgens, as 5 virgens esperando o noivo? Como está a sua lamparina? Vamos aproveitar que foi a minha última live, né? Reflita. Vamos refletir juntas sobre isso. O Senhor está levantando, e eu não tenho dúvidas, mulheres para serem rendidas, curadas, saradas, despertadas por Cristo, para ganhar uma geração a qual está se perdendo, porque o eu tem tomado conta. Que essa palavra fique no seu coração e que você seja quebrantada por Deus. Eu não sei se você está indo trabalhar, eu não sei se você está fazendo seu café da manhã, eu não sei se você está fazendo seu almoço, a qual momento você está assistindo essa devocional, essa reflexão. Mas se você puder, não sei se você está no trânsito, né? Às vezes escutando, mas feche os seus olhos. Feche os seus olhos, se você puder. Abaixe sua cabeça, se você puder simbolicamente colocar a mão em seu coração. Se coloque na presença dele. Para pensar se você tem deixado o seu eu falar muito mais alto do que o Espírito Santo. Para pensar como você tem enfrentado as suas batalhas. Se aquilo que você tem colocado aos pés da cruz, você tem realmente confiado que Deus fará, ou você tem trazido para você? Porque é isso que o eu faz. A palavra de Deus diz que esse nosso coração, ele é enganoso. Então nós precisamos ser quebrantadas todos os dias. Precisamos ser alimentadas espiritualmente, diariamente. E é esse o meu desejo para a sua vida. Esse é o meu desejo para a vida de mulheres. Sejam quebrantadas em nome de Jesus. Eu não sei quais são as suas batalhas, eu não sei quais são as suas dificuldades, eu não sei quais são os seus pensamentos. De verdade, Jesus, eu mal sei das minhas batalhas, porque quando eu acho que estão vencidas, as batalhas se levantam. Eu preciso estar preparada. E eu quero, Senhor, estar preparada, Paizinho, diante do Senhor, assim como para as minhas irmãs. Esse é o meu desejo. Te encontrar, Senhor, mas de coração quebrantado. Que eu esteja preparada, Senhor, com a minha lamparina cheia, abastecida, transbordando. Porque quando nós estivermos com as nossas lamparinas cheias, transbordando do óleo do Senhor, as batalhas virão e nós teremos total confiança em Ti. Senhor, em nome de Jesus, Paizinho, em nome de Jesus, esteja com a vida das minhas irmãs, sobre as suas batalhas, Pai. Matando o eu todos os dias, Pai. Não para que nós sejamos melhores do que ninguém, não, Pai. Mas para que nós sejamos diante de Ti
dignas de estar ouvindo, de estar na sua presença, de estar contigo, ó Deus. Em nome de Jesus. E que a nossa vida, daquelas que são despertadas por Cristo, possam ser luz para a vida de outras mulheres. E que possamos levantar, Senhor, muitas, que possamos estender as nossas mãos e ao ser tocadas, ó Deus, por essas pessoas, as pessoas possam pensar: a Annelise é diferente, a Sandra é diferente, a Michelle é diferente, a Priscila é diferente, a Gia é diferente, a Maria é diferente, e assim por diante. Possamos ser tocadas e que as pessoas possam sentir o poder do Espírito Santo, o poder do quebrantamento diante de Ti. Em nome de Jesus, nós oramos e entregamos, Pai, o nosso eu para a morte eterna, Pai. E que o Espírito Santo do Senhor venha ser vivificado em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Amém, minhas irmãs amadas. É sobre isso hoje a nossa reflexão, que o Espírito Santo do Senhor possa estar quebrantando o seu coração, matando o seu velho homem, em nome de Jesus. Quero agradecer aquelas que estiveram comigo ao vivo. A Sandrinha estava por aí, Michele, a Gi, a Kezinha, a Pri. Obrigada, meninas. Se teve mais alguém que passou por aí que eu não percebi, mas são sempre todas muito bem-vindas. Estejam compartilhando essa devocional, essa reflexão com suas amigas, com os seus grupos, em nome de Jesus. Um beijo a todas vocês, que Deus dê um dia ricamente abençoado e que nós possamos ser mulheres despertadas por Cristo. Que o Senhor Jesus seja o nosso alvo, que nós possamos ser esmagadas sim, mas pelo Senhor, que o Senhor possa fazer de nós aquilo que Ele tem para nós, que nós possamos entender os propósitos de Deus. Um beijo imenso, ó. Fiquem com Deus e até a próxima semana. Até segunda-feira com um novo momento na presença do Senhor. Um beijo, meninas. Tchau.